Bom dia, boa tarde e boa noite. Saudações cordiais a todos os nossos amigos, leitores, patrocinadores, espectadores, alunos, pacientes, simpatizantes, críticos e a todos os crononautas da nave Terra. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e em nome do Grupo de Sábios e da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, estou aqui em edição extraordinária, gravando mais um encontro em idioma português para nossos amigos no Brasil e em Portugal, para fazer e tecer alguns comentários a respeito da entrevista do jornalista e advogado Glenn Greenwald no programa Roda Viva, na semana passada, na TV Cultura do Brasil. E por isso o título do nosso encontro de hoje é Glenn Greenwald, sepultamento, transubstanciação e transexualização do jornalismo brasileiro. Justamente porque o que está acontecendo no Brasil, desde uma perspectiva 3D, oculta realidades em níveis 4D, kármicos, energéticos, que dizem respeito à nossa linha temporal, que faz com que diferentes formas de elementos religiosos, principalmente no que tange à homossexualidade, estejam sendo aplicados na política como forma de reformar o sistema, como forma de exibir para todas as pessoas quem são os verdadeiros bandidos e como esses sempre operaram ao longo da história na intenção de manter inocentes presos e como símbolo de culpa e crime, como acontece com o presidente Lula, e os verdadeiros vilões, os verdadeiros mafiosos, os verdadeiros criminosos em posições estratégicas de combate ao crime, como nós vemos acontecer com o caso do procurador Deltan Dallagnol e do juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça. Enfim, todos os escândalos que nós estamos sendo testemunhas têm como missão colocar ordem no sistema e na realidade 3D, de maneira que o Brasil foi o tabuleiro de jogo escolhido para que esses eventos fossem levados a cabo. Então, para começar o nosso encontro de hoje, vamos abordar um pouco quais são os arquétipos dos jornalistas e entrevistadores do programa Roda Viva, tanto homens como mulheres, que estavam ali como uma espécie de neo-inquisição, tentando enquadrar o jornalista e advogado Glenn Greenwald por ele ter divulgado as gravações vulgares e criminosas de conversas entre um procurador e um juiz que conspiravam para manter um inocente preso, para colocar esse novo presidente da República onde está, entre outras, e derrubar a ex-presidente, entre outras realidades que fazem parte da história contemporânea do Brasil. Então, desde a perspectiva do arquétipo dos homens, dos jornalistas que estavam ali para entrevistar ou inquisir, né, interrogar o Glenn Greenwald. Eles eram homens brancos, mais ou menos jovens, cristãos, com aparência e comportamento heterossexuais, acadêmicos com emprego em grandes corporações, que assim como o juiz Moro e o Dallagnol falam fino e são seres obedientes, que se manifestam de maneira civilizada e com nenhuma agressividade. E no caso das mulheres, eram justamente mulheres de perfil universitário, talvez feministas corporativas, modernosas, acadêmicas, mas que no final das contas, a partir do momento em que começam a abrir a boca, deixam claro que são pessoas rasas, que são superficiais e, por que não dizer também, extremamente burras. Já no caso do perfil do entrevistado, é um homem americano assumidamente homossexual, galardonado em seu trabalho, em sua profissão por diferentes prêmios mundiais, que com certeza todos aqueles entrevistadores invejam e gostariam de ter. Casado com outro homem que é um deputado suplente de outro deputado que também é homossexual, mas que porém fugiu para o Uruguai, uma vez que ele é funcionário da Globo e não político, porque estava recebendo ameaças das milícias do atual presidente da República. Então, quer dizer, moral da história, nós temos um homem homossexual americano, jornalista, fazendo o trabalho que, em teoria, outro homem homossexual, político e funcionário da Rede Globo deveria estar fazendo, mas não fez porque não aguentou receber as ameaças que esse mesmo homossexual americano, galardonado por diferentes prêmios jornalísticos, está recebendo. Então,
Parece que o Brasil teve que importar um gay americano para mostrar para os héteros brasileiros e para os gays do Brasil como se comportar como homem. É um paradoxo bastante interessante. E para isso a gente tem que analisar quais são o perfil, né, as diferentes linhagens que criam os perfis de diferentes formas de ser homossexual na nossa realidade, né? E uma das coisas interessantes e singulares do Brasil, você encontra homossexuais pelo mundo inteiro, mas é somente no Brasil que você encontra esse arquétipo de homossexual que se manifesta como a bicha louca. Que é justamente esse homossexual que você reconhece a milhares de quilômetros de distância, justamente porque a forma como ele se expressa, a necessidade que ele tem de expressar a sexualidade dele ou de entrar em contato com a sexualidade das outras pessoas, principalmente se forem homens, digamos que domina ele por completo, né? Então poderíamos definir a bicha louca justamente como aquele homossexual que não consegue controlar ou ordenar os seus instintos. E é o arquétipo da maioria dos homossexuais no Brasil, justamente porque a maioria das pessoas no Brasil são pobres. Então, quando você é pobre e homossexual, muito facilmente você se transforma em uma bicha louca, justamente porque ser um homossexual e ser como Glenn Greenwald te obriga a ser americano, te obriga a ter uma família que cuide de você e te ame, te obriga a ter dinheiro, e isso é uma coisa que as pessoas no Brasil não estão dispostas a fazer, principalmente aquelas que são homossexuais. Essas pessoas estão necessitadas e conectadas com outras coisas, com outras realidades. E isso não é uma crítica, isso é uma análise que nos permite compreender diferentes arquétipos para a homossexualidade. E no caso do Glenn Greenwald, ele é um modelo de homossexual, digamos assim, é como se fosse um modelo encomendado para os futuros homossexuais brasileiros que queiram estar livre desse arquétipo da bicha louca, que é bastante perpetuado pela religião, pela pobreza, pela falta de oportunidade, a qual o marido do Glenn, o Davi Miranda, foi vítima durante toda a juventude, né? Então, o fato de o Glenn ser gay e manter uma relação em formato hétero, onde ele tem um marido, é monogâmico, cuida de filhos, é uma forma de mostrar tanto para o homem heterossexual brasileiro que amar é possível, ainda que as mulheres não colaborem, como para o gay e homossexual assumido e conformado, que é possível deixar de ser uma bicha louca, né? Justamente porque ser uma bicha louca cria tipos de karmas diferentes de ser um homossexual bem-sucedido, galardonado, acadêmico, que casa com uma pessoa de um país subdesenvolvido e cria filhos, contribuindo assim para que a miséria e a pobreza não atinjam tantas pessoas, entre várias outras formas de arquétipo que estão sendo gravadas no subconsciente da raça humana, principalmente a raça humana que encarna no Brasil, que desde a perspectiva da reciclagem álmica é zombie e tem sérios problemas pelo vício, não só na homossexualidade, mas na matéria, o materialismo, o carnismo, a homossexualidade, desde a perspectiva da medicina energética, são formas de vício e adicção que impedem as plenas faculdades emocionais e mentais, aprisionando a nossa realidade na parte instintiva e sexual. Então, o que os héteros do Brasil deveriam ser e não são, graças ao academicismo e ao cristianismo, o Glenn está mostrando para eles que é possível. Agora, claro, é necessário também falar, porque graças ao academicismo e ao cristianismo, as mulheres se transformaram em seres extremamente burros e psicopatas, como nós vimos que são as entrevistadoras que estavam lá no programa Roda Viva, né? Então, é curioso, porque o cristianismo e o academicismo transformam as mulheres em seres burros, rasos, limitados, sem intuição, sem capacidade de compreender a verdade, com a necessidade de idolatrar, seja Jesus Cristo, seja o juiz Muro. Então é uma questão de vergonha na cara, e é uma questão de dar-se conta
do como eu estou conformado, no caso das mulheres, principalmente as que são acadêmicas e brasileiras, na minha própria mediocridade, nos dogmas do cristianismo. E claro, até separei um pouco aqui alguns arquétipos, né? Você tinha lá a apresentadora Daniela Lima, que parecia uma boneca austríaca, usando aquele óculos de Clark Kent, se sentindo uma tremenda intelectual. Logo, aquele jovem André Guilherme Vieira e Gabriel Mascarenhas, que você via na cara deles que eles eram moleques brancos universitários, criados por vó, que assistiam o Jornal Nacional e o Fantástico, e que uma vez com o diploma na mão conseguiram o melhor emprego que poderiam conseguir, sem jamais ter aberto um livro de história, sem jamais compreender que o que eles fazem ali não é jornalismo, que o que eles fazem ali é defender os interesses dos patrões deles, que são pessoas mafiosas que não pagam impostos, e por isso que eles têm tanto medo do Lula, por isso que eles têm tanto medo do PT, que trouxe o Brasil e o povo brasileiro para um nível de civilidade jamais visto na história do país. Tinha também aquele outro, aquela mais ridícula de todas era a Lilian Tharran. Parecia a Mortícia Adams de Cabaré, que estudou em colégio de freira pró-aborto. Aliás, ela parecia a irmã Selma do Terça Insana, né, que dizia: quando eu rezo, Deus me atende e acontece. Então você via ali no semblante daqueles jornalistas todo aquele ranço religioso, católico, de gente que jamais se relacionou com pessoas de outras classes sociais e que estão desesperados justamente porque o seu herói midiático, o seu juiz caipira, também homossexual que fala fino, ainda que tenha lá uma esposa para provar o contrário, tudo isso está se derretendo, né? Aí tinha também o Felipe Recondo, que parecia o Rodrigo Maia, o gordinho evangélico, né? O ursinho pimpão, o Ted Ruxpin, a Ana Maria Campos, que parecia aquelas hippies da PUC, aquelas universitárias Nanauê, que vendia colarzinho de miçanga e artesanato marica com durepoques em Trindade. E o mais, aquele desenhista que fica ali, o Paulo Caruso. O programa existe há 40 anos, não sei quantos governos, e é sempre aquele desenhista caricaturista que tá com uma cara de alcoólatra, com a cara toda torta, e a impressão que dá é que ele ficava desenhando esses quadrinhos na suruba das elites do Brasil, nas baladinhas que fazia o Chiquinho Scarpa, entre outras merdas, que realmente nós precisávamos fazer esse encontro falando em português, desabafando com os nossos seguidores, com os nossos pacientes, com os nossos leitores, que não são muitos, mas que nós consideramos justamente porque somos um raio de luz em meio a essa escuridão, em meio a todas essas trevas, que permite a esses profissionais acadêmicos de jornalismo fazerem esse ridículo que eles fizeram, de ser humilhado. Ou seja, o Brasil precisou importar um gay americano para mostrar aos héteros e aos gays brasileiros o que é ser homem, né? Então é um paradoxo, um prêmio Pulitzer, uau! Então quer dizer, ter honra, ter caráter é uma coisa que independe de sexualidade. E isso é uma coisa que os nossos jornalistas, que os nossos profissionais, que os nossos artistas perderam completamente. Todos eles só pensam em defender as suas rendas, custe o que custar. E isso é uma herança portuguesa, isso é uma herança extremamente lusitana, que faz com que tanto Portugal tenha sido o país que mais escravizou negros e matou índios na história das colonizações, como o Brasil é o país com o maior número de pessoas burras dispostas a serem escravas, dispostas a entregarem seu patrimônio para os grandes impérios, entre outras coisas que nós, indivíduos com a mente expandida, temos a obrigação de nos posicionar e falar sobre, justamente para influenciar aquelas pessoas que ainda têm a mente rasa e estão ali fazendo aquele papel de ridículo, pensando que são grandes profissionais porque têm um bom salário, mas na verdade são apenas capitães do mato, como eram os capitães do mato que caçavam os escravos fugitivos a câmbio de receber dinheiro, a câmbio de receber um tratamento social mais digno, permitindo que as nossas elites continuem separando para melhor nos governar, né?
justamente porque o heterossexual brasileiro é covarde e o gay brasileiro é bicha louca. E todos são idólatras dos ídolos e totens matrixianos. Todos acreditam que é mais fácil apoiar o Moro ou o Lula. É uma questão de arquétipo. A questão aqui não é apoiar ou desapoiar, a questão aqui é a verdade. E uma vez que o Lula está preso sem provas, passa a ser um preso político, e existem abundância de provas e evidências a respeito do crime dos magistrados que conspiravam para manter esse político, que possivelmente eu acredito seja alguém realmente honesto, seja alguém realmente honrado, seja um ser e uma alma realmente nobre. E se isso for verdade como eu acredito, todo o Brasil tem uma dívida enorme com ele, independente de apoiar ou desapoiar ele, justamente porque todos se acovardaram diante dos crimes desse juiz e desse procurador, e há mais de 500 dias aceitam sem revolta, aceitam sem exigir a verdade, sem exigir o cumprimento da justiça, de maneira a inclusive utilizar essa injustiça para ter autopromoção, seja do seu trabalho artístico na vigília Lula livre, entre outras coisas que compromete karmicamente a esquerda do Brasil com coisas bastante feias como a covardia, como a idolatria, como o estrelismo, como o narcisismo, como a vaidade, entre outras frequências de energia telúrica, regressiva. Como são telúricos e como são regressivos os artistas do Brasil, os políticos do Brasil. Por quê? Porque são pessoas que não são indivíduos. São pessoas, como Lula é um indivíduo e por isso está na prisão. Como eu sou um indivíduo e por isso estou exilado do país há quase 12 anos. Então, tanto Portugal como o Brasil criaram impérios impérios de lixo, onde a maldade, a pedofilia, a corrupção, a mentira tem status de rei, e a sabedoria, a inteligência, a bondade, a verdade são crimes. Então qual é a conclusão, que nós chegamos na nossa videopalestra extraordinária em idioma português no dia de hoje? Do que os nossos magos negros em níveis matrixianos estão fazendo com o Brasil através de todos esses eventos. Então primeiro sepultam o jornalismo brasileiro, escancarando a burrice de todos esses jornalistas da classe política, religiosos e militares que apoiaram o golpe, que mantém Lula preso e que colocaram Bolsonaro na presidência da República. De maneira a fazer esse ressuscitar o que seria a transubstanciação desse jornalismo através de um novo arquétipo, através de um novo perfil, que é o Glenn, que é o homossexual americano que mostrou para o povo brasileiro quem são os corruptos de verdade e o quanto esse praticava injustiças, mantendo inocentes presos. Então, quer dizer, o Glenn ele é o novo modelo de neo-homo sapiens, é o homossexual. Por quê? Justamente porque antes os homossexuais se escondiam, tanto na toga, como o juiz Moro e o Dallagnol, com suas pretensões faraônicas de ser santo através da Lava Jato, e se escondiam através da batina também, como nós vemos através dos escândalos que estão passando por causa da pedofilia na Igreja Católica, os problemas que Edir Macedo e a Igreja Universal estão enfrentando em Portugal, graças à adoção irregular de crianças que eles usavam sabe-se lá para quê. Quem quiser saber mais sobre esse tema, busca no YouTube um vídeo chamado O Segredo dos Deuses, feito pela televisão portuguesa, sobre Edir Macedo e as maracutaias dele com agências de adoção ilegal entre Europa e Brasil. Então, quer dizer, se antes os homossexuais tinham que se esconder para exercitar o seu poder, principalmente se for um poder perverso, como a gente vê que é o poder do Dallagnol, o poder do juiz Moro, ou na batina, como nós vemos através dos escândalos de pedofilia que envolvem inclusive o Papa, agora esses homossexuais poderão brilhar através do direito, através do jornalismo, através dos blogs, através do academicismo, como faz o Glenn.
De maneira que nós precisamos de um homossexual estrangeiro para mostrar aos héteros e homossexuais de nosso país como ser homem, como ter honra, como ter caráter, como não ser covarde, como enfrentar os seus inimigos e vencer eles. Sorte que o Lula não é gay, né? Senão o mundo estaria condenado a ser homossexual, como já querem condenar a heterossexualidade de quem é feliz dentro dela e não sente esse desejo. Inclusive os meus críticos que são homossexuais, todas as vezes que nós discutimos, seja no Facebook, seja nos comentários da nossa página em YouTube, eles jogam na minha cara: você é homossexual, assume, assume. Como se eu tivesse alguma coisa para esconder, né? E é muito engraçado o modus operandi das pessoas homossexuais, principalmente quando eles são adolescentes e têm que sustentar os seus argumentos em discussões. E como eles acham que vão resolver os problemas que eles vão enfrentar na vida, como eles fazem através do Facebook, bloqueando, ignorando e etc. Então o Glenn está aí justamente para mostrar para vocês, homossexuais brasileiros, bichas loucas, heterossexuais, que não conseguem amar as mulheres, justamente porque as mulheres brasileiras se transformaram em monstros, que é possível regenerar-se, ter caráter, ser correto, como o Glenn está sendo, seja através da sua profissão, seja através da atitude dele como pai e marido, que é uma coisa que os homens brasileiros rechaçam e por isso tem cada vez mais homossexual no nosso país. Graças a isso, graças à programação da televisão, graças à imensa covardia que a homossexualidade comporta, justamente porque mulheres e homossexuais não lutam em campos de batalhas. E é por isso que eles criam causas isoladas, panelinhas ideológicas, para poder nutrir-se de uma vaidade que nada mais é do que o fruto da inveja que eles sentem dos homens heterossexuais e honrados, que construíram a realidade material, que trabalharam 8 horas por dia para fazer mulher e filho feliz dentro de um lar, dentro de uma casa. E eu espero de verdade que a raça humana, e principalmente as mulheres que têm interesse em ser heterossexual, consigam um dia resgatar os valores e os poderes que somente a família, que somente o matrimônio, que somente o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher podem gerar. Então, voltando aqui para os nossos arquétipos, né? Se antes os homossexuais se escondiam atrás da toga e da batina, agora eles podem brilhar através do direito e do jornalismo, como faz o Glenn. E vai sobrar para o Dallagnol e para o Moro a herança do arquétipo do homossexual malvado, né? Porque também existe o homossexual perverso. Então, quer dizer, o fato de um juiz e um procurador terem pretensões políticas, esses últimos escândalos e gravações onde ficou claro que o Dallagnol, inclusive, já tinha mandado fazer um concurso para fazerem uma estátua dos heróis da Lava Jato. Então, quer dizer, ele tinha pretensões idólatras. Esse rapaz é um megalomaníaco. E essa megalomania é propriedade dos cristãos e dos evangélicos. Todos eles têm essa necessidade de ser ídolo e por isso eles estão nos esportes, eles estão que nem praga em todos os lugares para mostrar e convencer as pessoas de que o cristianismo é o caminho, quando na verdade o cristianismo não é um caminho, ele é uma fachada, justamente para que pessoas desequilibradas possam esconder-se, seja numa toga, seja numa batina. Então, quer dizer, as últimas gravações do Dallagnol e do Moro mostram que a forma como eles falam da morte da esposa do Lula, como eles falam do Lula, deixa claro esse caráter cruel, esse caráter perverso. Enfim, meus amigos, todas as mentiras e todas as tramóias criadas para manter o presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso, sem provas, estão acabando. De maneira que o tempo dos nossos magos negros, dos nossos controladores e escravizadores dentro do cinturão fotônico, também se acaba. Do ponto de vista da reciclagem álmica, do ponto de vista do arrebatamento, é muito importante que vocês saibam escolher os arquétipos com os quais irão trabalhar, principalmente se você é homossexual. Que arquétipo de homossexualidade você pratica? Você é como o Glenn? Você é como o Jean Willis? Ou você é como qualquer drag queen que quer o êxito e o sucesso e a fama a qualquer custo, a ponto de inclusive se prostituir sexualmente para isso? E claro, as pessoas que são heterossexuais, principalmente as mulheres, têm uma oportunidade para despertar para um nível de realidade muito mais simples,
porém muito mais verdadeiro, que é o amor infinito, que é a única forma de se conectar com os planos da verdade, aonde atua o nosso eu superior, amparadores, custódios, guias e amparadores extrafísicos. Eu espero que vocês tenham gostado desse encontro extraordinário em português para tecer análises a respeito da entrevista de Glenn Greenwald no programa Roda Viva. Aqueles que gostaram, por favor, realizem doações na medida de suas possibilidades ao nosso blog, para que nós podamos seguir com os nossos trabalhos, pagando nossas contas, uma vez que, apesar de ser uma casa real sagrada e um grupo de sábios que representa todo um planeta, nós somos apenas um veículo físico, que sou eu, Rui Mendes, médico animósico, arconte mor da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, conector atemporal do grupo de sábios e guardador da psique humana e galáctica. Se você simpatiza com a raça humana e gostaria de expandir a sua consciência a níveis galácticos, não deixe de estar em contato e realizar todas as nossas propostas, seja de terapias, seja de convivência. Muito obrigado a todos os nossos amigos. Até o nosso próximo encontro. Namastê.